Você acredita que estamos sozinhos no universo? Porque o que aconteceu em uma área rural do Paraná nos últimos dias deixou milhões de brasileiros duvidosos e divididos entre duas explicações. Ou tudo não passa de um enorme mal-entendido, ou alguém registrou algo que simplesmente não deveria estar aqui. Tudo começou de forma aparentemente comum. Um influenciador conhecido por resgatar animais e mostrar sua rotina no campo começou a notar acontecimentos estranhos ao redor de sua propriedade. Animais inquietos, barulhos incomuns, movimentações no céu. E então, uma luz apareceu. Mas não era uma luz qualquer. Segundo seu relato, aquilo parecia enorme, silencioso em alguns momentos e assustador em outros. E quando as imagens começaram a circular pela internet, o Brasil inteiro passou a fazer a mesma pergunta. O que exatamente Mike Leão filmou naquela noite? Sente-se e embarque nesse papo obscuro. Campo Largo, região metropolitana de Curitiba. Uma área cercada por mata, morros e poucas residências. Um daqueles lugares onde o silêncio da noite parece esconder algo observando você à distância. Foi nesse cenário que Mike Leão afirma ter presenciado algo fora do comum. Vamos ver, ele vem. Ó, Senhor Jesus, gente, vocês estão escutando? Gente, ali eu tinha ido ver o som, né, galera? E aí começou a aparecer, teve esse estalar ali em cima da minha casa, que era como se fosse uma catraca, que vocês escutaram no stories anterior. Segundo seus relatos, os acontecimentos começaram ainda durante o dia. Ele percebeu movimentações estranhas, ruídos incomuns e um comportamento diferente dos animais que vivem em sua propriedade. Quem mora em áreas rurais costuma dizer que os animais percebem coisas antes dos seres humanos. Mas naquela ocasião, ninguém imaginava o que viria depois. Conforme o sol desaparecia no horizonte, uma luz surgiu ao longe. Inicialmente parecia apenas um ponto brilhante, mas o objeto começou a chamar a atenção. E então, Mike decidiu gravar. O vídeo foi publicado nas redes sociais e em poucas horas milhares de pessoas estavam compartilhando as imagens. No registro é possível observar uma luz intensa sobre a região dos morros. Mike descreveu o objeto como algo muito grande, com luzes vibrando e realizando movimentos incomuns. Mas o que chamou a atenção não foi apenas o vídeo, foi a reação do Mike. Em diversos momentos, o influenciador parece genuinamente assustado. Sua voz demonstra nervosismo, sua respiração acelera e ele repete várias vezes que nunca havia visto algo parecido. Milhões de visualizações depois, a internet entrou em colapso. Mas existe um detalhe pouco comentado e talvez seja justamente o mais perturbador: os sons. Segundo Mike, além das luzes, ele teria ouvido ruídos estranhos vindos da região da mata. Gente, tem algo rosnando. Meu Deus do céu. Ai, gente, tem algo aqui. Agora imagine comigo a cena. Você está sozinho,
está anoitecendo em uma mata escura que está logo à sua frente. E então sons desconhecidos ecoam no meio da escuridão. É impossível não lembrar centenas de relatos semelhantes espalhados pelo mundo. Casos em que testemunhas afirmam ouvir ruídos incomuns momentos antes de observarem objetos não identificados. Coincidência? Sugestão psicológica? Ou seria algo mais? Como já era de se esperar, os especialistas e usuários da internet começaram a analisar cada detalhe das imagens. Alguns acreditam que poderia ser um drone. Outros sugerem fenômenos atmosféricos. Há quem defenda que a baixa qualidade do registro dificulta qualquer conclusão definitiva. Mas existe outro fator importante. Até hoje, nenhuma prova conclusiva foi apresentada demonstrando que o objeto era de origem extraterrestre. Isso significa que o mistério permanece aberto. Mas se existe uma coisa que a internet ama, são perguntas sem respostas. Em poucos dias, Mike Leão saiu de dezenas de milhares para centenas de milhares de seguidores. Programas de televisão começaram a repercutir o caso. Portais de notícias de todo o Brasil passaram a acompanhar os desdobramentos. A história ultrapassou fronteiras do Brasil. Comunidades internacionais de ufologia começaram a discutir o episódio. E foi nesse momento que surgiram ainda mais teorias. Alguns acreditam estar diante de uma das melhores evidências recentes de um OVNI. Outros enxergavam apenas mais um fenômeno mal interpretado. Mas a verdade é que ninguém conseguia parar de assistir. A situação ficou ainda mais misteriosa quando surgiram relatos envolvendo um suposto contato relacionado ao caso. A história rapidamente gerou especulações. No entanto, a própria ABIN afirmou não possuir relação com a abordagem mencionada pelo influenciador. Mesmo assim, o episódio alimentou ainda mais a imaginação das pessoas. Porque quando informações desencontradas aparecem em um caso já cercado de mistério, as teorias se multiplicam. Então chegamos à pergunta que conclui esse vídeo. O que Mike Leão realmente filmou? Uma nave extraterrestre? Um fenômeno natural raro? Um drone? Uma ilusão causada pela distância e pelas condições de gravação? A verdade é que não sabemos. E talvez esse seja justamente o motivo pelo qual esse caso se tornou tão fascinante. Porque o medo não nasce das respostas. O medo nasce daquilo que permanece desconhecido. E enquanto não houver uma explicação definitiva, aquela luz continuará pairando sobre os céus do Paraná e sobre a imaginação de milhões de pessoas. O que você acha que Mike Leão realmente viu naquela noite? Deixe sua teoria nos comentários. Se inscreva no canal Papo Obscuro, deixe o seu like e comente aqui a sua sugestão de vídeo para que possamos produzir. Porque aqui no Papo Obscuro, os maiores mistérios nunca terminam quando o vídeo acaba. Eles começam.